Opa, pessoal, bora falar sobre retenção do seu produto ou serviço de lavanderia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Isa, eu sou proprietária de uma lavanderia self-service com alto desempenho aqui na Serra Catarinense. E o exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje é como a gente faz aqui, como a gente trabalha comigo, com os meus clientes, para a gente discutir e melhorar um pouco a retenção dos clientes com base em dados, porque tem muita gente aí jogando informação na internet que você tem que falar com o cliente, que tem que fazer disparo de mensagem, que tem que mexer com até com CRM, mas eu vou criar aqui um embasamento para você, uma conversa mais baseada em dados e como você pode traçar ações de marketing e vendas ali para melhorar a retenção. Mas primeiro, como você vai detectar que a tua retenção não está boa ou que ela está boa e quais são as atitudes que você pode tomar e fazer esse acompanhamento durante o período de ciclo de vida do cliente. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu estou olhando aqui para a apresentação, mas se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, me dê uma força e, por favor, também coloque nos comentários se você quer um detalhamento sobre esse documento que eu vou apresentar aqui e sobre essas análises também que a gente consegue um pouco mais fundo. Primeiro, eu utilizei aqui basicamente uma apresentação porque são muitos detalhes, né? E fiz alguns recortes do que a gente vivencia aqui nas contas de clientes, seja conta de anúncios, seja mexendo com base de dados de clientes. Então, vou explicar um pouco para você por que você precisa se preocupar com a questão da retenção. Porque a retenção é uma fonte de receita, né? E os nossos serviços que são por recorrência, se você não sabe disso, analise se seu cliente utiliza seu produto de forma recorrentemente. A natureza do próprio serviço de lavanderia, né? É uma, é uma recorrência, não é uma assinatura, mas poderia ser também, mas é recorrente, né? A mesma roupa que ele lava hoje, ele vai lavar daqui a uma semana ou daqui a um mês. Então, é uma fonte de receita, né? Então, se você está se preocupando somente o tempo todo com a captação de clientes e você não está olhando ainda para a retenção, né? Dá uma olhada nisso que pode ter chegado o momento de você começar também se preocupar com a questão da retenção e eu vou te mostrar de forma financeira, né? Por que você precisa se preocupar com isso, porque ela é uma fonte de receita. E aí todo mundo está olhando, colocando os olhos para a captação. E porque isso é um problema também, né? Porque se você trabalha a captação, por exemplo, via mídia paga, né? Via seja fazendo propaganda em tráfego pago, mídia paga, Google Ads e Meta Ads, o custo dessas ferramentas, né, o custo da mídia paga, ele sempre tem uma tendência a crescer, né, porque afinal são leilão, é um leilão e no leilão muitos outros entrantes no mercado vão concorrendo ali pelos lances no leilão, e isso vai ficando cada dia mais caro. E aí quem não se importa com a questão da retenção está perdendo oportunidade em relação a uma outra alavanca de receita também, né? E aí, se você olha só para a captação o tempo todo, investe nisso e você não tem um olhar para a retenção, não estou falando do olhar para a retenção somente em relação a campanhas, mas em relação ao próprio cuidado com a entrega do serviço, o sucesso do cliente, esse tipo de coisa. Você está colocando água dentro de um balde furado, é basicamente isso. E né, isso faz sentido muito para a lavanderia porque ela é um produto é um produto, um serviço de recorrência, especialmente as lavanderias automáticas, self-service. E aí, se a sua receita não sai do lugar, ela chegou num platô, né? Vale a pena você começar a pensar na questão da recorrência, se ela está funcionando certinho. E aí, o que, que me despertou para essa prática, né? A gente tem alguns clientes aqui, inclusive a minha loja, né? É, alguns casos em que a retenção média, né, dos clientes, a cada 100 clientes que entram, 15% estão de volta no segundo mês de vida, ou seja, é uma recompra bastante preocupante, né? E isso tem um ponto de crítica mais na frente que eu vou fazer ali na sequência. E aí, né, eu fiz aqui, é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer análise de dados aqui, a gente usa
Python também, né, usamos, e essa aqui não se assuste, essa figurinha quer dizer apenas que é uma descritiva, né, estatística descritiva, que a gente tem 19 meses de dados acumulados aqui e a gente tem uma retenção média de 15,5 aqui no exemplo em questão. Então, como a gente descobre, né, olhando o comportamento dos novos clientes mês a mês. Esse gráfico aqui, a gente chama ele de análise de cohort. Você consegue fazer um acompanhamento. Aquele cliente que entra no mês X, como é que ele foi se comportando em relação a várias coisas. Se você tem um site, se o cliente voltou, dá para fazer isso em relação a leads, a clientes novos, a informação de consumo, se o ticket médio hoje é um ticket médio e a partir de uma determinada promoção ele passa a ser diferente, então é o comportamento ao longo de um ciclo de vida do cliente. Dá para fazer também para aplicativo, né? Acompanhando também o uso desses aplicativos, se você tem também desenvolve aplicativo, é startup, dá para fazer esse acompanhamento ao longo dos meses, desde o primeiro mês de vida do cliente. E no caso aqui, por que que isso é um problema e qual o custo desse problema? A gente tem, se você tem um churn match, se você não entende o que é churn, eu vou explicar aqui. Churn é uma evasão, né? Então você tem um cliente ali que ele entra, é 100%. E aí você retém alguns, né? E isso você obtém o churn. Mas vamos a um exemplo mais prático. Você tem um ticket médio de R$ 60. O cliente entra hoje e ele gasta em média R$ 60 dentro da tua lavanderia para lavar e secar. E aí você tem todo mês, em média, 100 novos usuários, né? Então, como é que você calcula o que você está perdendo em relação a quando você não retém esse cliente, né? Então, o valor perdido seria o número de usuários novos que você tem no determinado mês, o churn médio, ou seja, aquela perda que você tem, e versus ali, vezes o ticket médio. No final das contas, vai ser 100 usuários que entraram, menos o churn, né? A taxa de evasão desses usuários e o ticket médio. Ou seja, se você tem essa taxa, novos usuários 100, e você tem uma retenção de 80, de 15%, ou um churn de 85% que vai dar, e um ticket médio de R$ 60, por exemplo, cada um vai ter o seu, você vai ter ali uma perda mensal no segundo mês de R$ 5.100. Então, como é que você pode resolver? Muita gente utiliza a questão dos cupons de desconto, mas eu acho que existe um uso muito indiscriminado, porque as pessoas não conseguem. Ah, eu quero fazer uma promoção, mas antes de você fazer uma promoção, você mexer com a audiência, você mexer com o teu público, você precisa setar o que, é que você vai medir depois. Por isso que fica esse balaio de gato, essa confusão que todo mundo quer fazer tudo, mas ninguém mede nada, né? Só para movimentar, porque eu escuto muito de muitos clientes falando isso, né? Mas eu vejo que tudo que você mexe com a sua base de cliente, tudo que você vai incomodar o cliente, né? Todo mundo está de saco cheio de receber mensagem. Você precisa saber se aquilo deu certo e continuar. Até porque hoje a meta está apertando muito o cerco em relação a disparos de mensagem. Então a gente tem que ser econômico e bastante eficaz em relação à comunicação com a nossa base de clientes, né? E aí eu penso o seguinte: como as pessoas fazem? Como saber se deu certo? Ver quem usou o cupom. É, é, é um indicador, é um termômetro também, mas a gente consegue ir um pouco além, né? Você tem um risco de usar essa abordagem, só ver quem usou o cupom. É que quem geralmente, assim, você pode ter que quem usa o cupom é a pessoa que já não ia sair mesmo. Então, se você tem uma retenção média de 15% e aí você vai olhar nos teus números lá, quem usou o cupom foi 15% mesmo das pessoas, você não vai saber se essa promoção fez diferença ou não no ciclo de vida do cliente. Por isso que eu retorno aqui para outras análises lá embaixo. E aí você restringe demais o olhar, só olhando quem usou o cupom, né? Você não vai observar quais são o que a gente chama de efeito ralo. São pessoas que não usaram o cupom, sei lá, por algum motivo, esqueceram, perderam a mensagem, o celular quebrou, ela trocou de celular. Então, tem algumas pessoas que receberam o cupom e ela não usam dentro do prazo de validade, porque esqueceram algum motivo. Só que ao longo do tempo existe um efeito ralo. Pessoas que não usam cupom, mas ainda assim elas voltam e mudam um pouco o comportamento de consumo delas. Eu vou dar um exemplo prático aqui.
são 100 usuários novos em junho, daí você faz 100 envios de cupons, né? 15 usam e outros 5 esqueceram do cupom. Só que aí você tem uma retenção, você teve uma retenção média de 20%. Aí você fica, poxa, será que minha promoção de cupom deu certo ou não deu certo? E aí você cria essa pergunta. Será que esses 20% é um resultado confiável? Ele está acima da média da minha retenção? E aí, em julho, você precisa fazer acompanhamento dessas pessoas, né, que fizeram parte desse envio e ver se os entrantes, a retenção continua igual ou superior à média, para ver se esse efeito da promoção em junho tem sentido. Por isso que eu trouxe aqui uma opção, né, que a gente, aquele gráfico colorido lá em cima. Aqui a gente vê, aqui são os meses acumulados, né? Os meses em que as pessoas entram, né? O mês zero, tá aqui, é o mês que a pessoa entra. Ah, a pessoa entrou em março de 2024, é o mês zero dela. É o conjunto de pessoas aqui, tá? Mês zero, ela começa aqui. E aí eu consigo olhar, tá? Vamos pegar esse recorte aqui de abril. A gente teve aqui os novos entrantes, eles criaram uma receita para nós com esse valor. E nos meses seguintes, no mês 1 deles, mês 0 foi o mês que ele entrou, o pessoal de abril. Mês 1, como é que foi? Mês 2 deles, como é que foi? Então você consegue identificar como esses clientes se comportam que entraram nesse período ao longo do ciclo de vida deles e como eles reagiram às promoções. Se você teve uma promoção aqui nesse mês, você vai olhar para o mês seguinte dele, que é o pessoal de abril, que ali ele vai estar no terceiro mês de vida, né? 0, 1, 2. Aqui é o mês 0, o mês de entrada. Outra opção também você tem um outro olhar. Você pode fazer uma identificação na variação da receita, para mais ou para menos. Em abril, a receita não variou nada, é 100%. Você faturou 100, continuou 100. E no mês seguinte, como é que foi? Né? Eu tive essa perspectiva, é uma perspectiva de queda. Quanto caiu na minha receita? Igual aquela conta que eu fiz logo acima, né? De churn, novos usuários e ticket médio. Então, quanto caiu da minha receita em relação de um mês para o outro? No segundo mês de vida desse cliente, desses clientes que entraram em abril, eu tive uma queda de 67%. E aí, só que aí no segundo, no mês 3 deles, eu tive uma queda de 74%. E você vai observando as quedas ou os aumentos de receita. E é assim que você consegue identificar se uma promoção de cupom, ou seja lá o que você tenha feito para a sua base de clientes, né, fez efeito. Então, a gente pode também fazer o cálculo do intervalo de confiança. É uma coisa muito mais simples, até para você entender. Se a gente tem uma retenção média de 15, lá é 15,5. Mas vamos imaginar que você tem uma retenção média de 15, a cada 100 pessoas, 15 pessoas, né, ficam nos mês seguinte. Né? O intervalo de confiança você vai entender se a média dessa amostra é igual à média da retenção da minha amostra atual. E aí você fez uma promoção, né? A base de retenção que você tem até ali é de 15, ok? E aí, como eu vou saber se eu obtive uma média de retenção 20, como é que eu vou saber se ele está dentro do intervalo de confiança? Se estiver fora desse intervalo de confiança, é sinal que o meu experimento com a minha promoção deu certo. Ok? A minha base aqui é 15. E aí eu vou identificar que tem um pouquinho de código, não se assuste, eu vou identificar daqui até aqui. Tudo que tiver fora, considerando o nível de confiança de 10% aqui, a gente tem o seguinte, considerando o nível de confiança de 10%, eu fiz esse cálculo aqui em Python, e aí eu obtive aqui, se a média é 15, e aí eu fiz uma promoção, se depois da promoção a retenção está dentro do intervalo. Putz. Aí voltando. Eu tenho uma média de retenção, daí eu fiz uma promoção. Se a média nova que eu consegui da retenção tiver entre 10 e 99 e 19, é sinal que
ainda está dentro da média que sempre acontecia todo mês. Não tem novidade. A minha promoção basicamente não deve ter feito, não teve efeito. Essa é uma opção para você, é um olhar para você não ficar só olhando para quem usou o cupom e quem não usou o cupom, justamente porque a gente tem um efeito fora cupom. E outra ideia também é você ter um teste, famoso teste AB, para ver se existem diferenças significativas entre a retenção de dois grupos. Quais são os grupos? O grupo que você tem até hoje, você colecionou dados de, sei lá, quantos meses aqui, você tem uma retenção nesse quadradinho, esse retângulo vermelho, que são os grupos anteriores, você tem uma linha de base. Ah, vamos dizer que a linha de base aqui seja 15. Então, você, cada um tem a sua. E aí você tem essa retenção média. E aqui, quando houve a promoção, você vai obter uma nova retenção. Daí você faz um teste de comparação de média, que é o famoso teste T. Então, por isso que a gente não pode ficar só atrelada a ver quem usou o cupom e quem não usou o cupom. Ele é apenas um instrumento para a gente, uma flag, é um sinal. Então, mais simplificando, você tem que ter a retenção dos grupos ali colecionados, tem que ter cadastro aí na tua loja para você ter uma análise melhor. E a retenção média do segundo mês, que aqui no caso a gente está trabalhando o segundo mês de vida no recorte do cliente. E aí a gente precisa, de acordo com a minha experiência aqui, número de clientes que faça sentido da gente fazer esse cálculo, granularidade de meses ou anos de dados acumulados, né? No caso aqui, para quem não tem uma amostra de 30, se não tem 30 meses acumulados, você pode fazer pelo intervalo de confiança, é uma outra possibilidade. Né? Aqui, no caso, essa T de Student, ou o teste AB, é para quem tem até 30 meses acumulados ali. Pode ter mais também. E aí você precisa da retenção atual, você tem que ter dados colecionados ali. Então, quais são os pontos de crítica, né? Você precisa considerar e testar estratégias utilizando esses métodos e ver se esse perfil local tem uma baixa retenção. Por quê? Existem cidades que naturalmente vai ter baixa retenção porque as pessoas moram por pouco tempo, vão embora, são turismo de negócio ou simplesmente é turística. E aí você precisa se aprofundar no que acontece localmente. E o produto, o teu serviço não tem market fit, ou seja, ele não tem aderência de jeito nenhum ao local. Então você precisa entender se essas para ver se essa questão da retenção ela faz sentido aí com o cupom ou sem cupom, tem que ter esse ponto de crítica, né? Se existe uma rotatividade ali das pessoas ou aí não existe market fit aí com o produto e também só faz sentido para produtos de recorrência, não faz sentido para produtos que não tenham recorrência.